Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, Jesus, que é o nosso modelo e guia. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos do último dia do mês de fevereiro, né, dia 29, fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, que é o nosso caminho, modelo e guia, por mais esse dia, por mais esse mês, que possamos no mês de março continuar realizando as nossas tarefas, as nossas atividades, a prática do bem, a caridade, aprendendo cada vez mais a perdoar, a amar, a respeitar os nossos semelhantes, pensando sempre no bem-estar de todo o nosso país, agradecendo a Jesus pela coisa mais importante que cada um de nós tem, que é a reencarnação. Agradecendo pela família, que sempre é de acordo com o nosso merecimento, agradecendo a profissão que cada um tem, agradecendo a nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que esse ano vai completar 46 anos já de atividade, né? 46 anos, 47 já, né? 77, levando sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, dos Espíritos de Luz que nos acompanham, para que cada um volte para casa hoje mais alegre, mais esperançoso, sempre acreditando em dias melhores. E que assim seja. Que assim seja. Então, o assunto da noite de hoje é do livro Superando a Ansiedade. A ansiedade é um problema que quase todos nós temos, né? E a doutrina espírita, ela nos dá várias ferramentas para a gente ir disciplinando essa questão da ansiedade, né? Entre elas, as boas leituras, convivência com os amigos, as caminhadas na natureza, né? É uma doença, junto com a depressão, é uma doença moderna dos novos tempos, né? Onde a gente deveria trabalhar menos para ter menos necessidades, a gente cada vez trabalha mais para aumentar as necessidades. Por isso que a gente é ansioso, todos nós. Quantos de nós estamos trabalhando para diminuir as necessidades, se desapegar de algumas coisas? A maioria de nós, a gente busca a felicidade onde ela não está, que é nas coisas materiais. E aí vem exatamente a ansiedade, depressão, uma série de doenças da alma, que na casa espírita, com a ajuda da doutrina espírita, todos nós vamos tratando, né? Então é muito importante que a gente, quando voltar para casa hoje, a gente comece a pensar assim, coisas que a gente pudesse ir diminuindo, se desapegando, né? Fazendo mais orações, o orar e vigiar, que é uma coisa muito importante na vida da gente, a oração, as preces, né? Vigiar os nossos pensamentos. Agora, as grandes novidades nas redes sociais agora é sobre o apocalipse. Cada um fala uma coisa. Tem gente que já está até estocando comida, né? Então a gente tem que fazer a parte da gente. Já estava tudo previsto, esse período de transição planetária, já estava tudo previsto, né? Foi antecipado, porque nós, humanos, apegados às coisas materiais, fomos buscar coisas que não precisavam antes do tempo. Então, uma série de coisas que estão acontecendo, elas já estão acontecendo antes dos tempos previstos. Como fala lá na Gênese, né? A nossa Gênese Espírita, e na própria Bíblia, que já falava lá também há muito tempo, né? Então, a gente tem que... O título até ele é muito importante, o título que eu vou ler agora desse texto, né? A bênção do recomeço. Porque todo dia quando a gente acorda, a gente pode recomeçar. Alguns dizem assim, mas eu já estou com 70 anos, já estou com 80, eu não mudo
mais, a gente não muda se a gente não quer. A gente não se desapega se a gente não quer se desapegar. Aí o que acontece? A maioria de nós vem a dor e vem as doenças para a gente se desapegar. E às vezes a gente não para ver que todas essas escolhas erradas que a gente está fazendo, né, Deus ainda nos dá a doutrina espírita, nos dá o anjo de guarda que nos protege, para a gente poder sempre recomeçar. Então a reencarnação, na verdade, ela nunca é uma prova, ela é uma oportunidade da gente melhorar nessa vida atual, né? Então o texto diz assim: vezes sem fim te encontramos agasalhado sobre o véu da tristeza, quando não de olhar turvado pelas lágrimas do desânimo, sem motivo para seguires adiante. O que a gente pode fazer para tirar o desânimo? A gente tem que mudar a estratégia, escutar música, ir para a rua, pegar a natureza, agradecer a vida, se olhar no espelho e dizer assim: como eu sou belo, como eu sou bonito, né? A gente olhar que a gente é um presente de Deus, a gente mudar a estratégia, tirar o desânimo. Claro que a vida no planeta Terra é uma vida de provas e expiações, mas tudo passa, tudo vai passando, né? Então o desânimo, ele faz parte. Ninguém consegue ficar alegre 100% do dia. Às vezes acontecem algumas coisas exatamente para testar a nossa fé, né? Parece que todos os teus sonhos foram desfeitos e as esperanças removidas do horizonte da tua alma. Os sonhos desfeitos, muitas vezes, esses sonhos eram só com coisas materiais, só. Se a gente parar para analisar, aquela obsessão para trocar de carro, comprar uma chácara, né? Comprar uma casa na praia, fazer uma viagem para o exterior. A doutrina espírita não é contra nada que a gente tenha nossos bens materiais, desde que a gente não fique depressivo e ansioso para comprar esse monte de coisa, trabalhar quase 24 horas e depois ficar doente e morrer e não aproveitar nada disso aí. Então o que a doutrina espírita trabalha muito, gente, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Calma. Se a gente não encontrar aquele amor pretendido na vida atual, calma. Vai ser na próxima. Quem está do nosso lado ali é o merecimento atual, né? Se a gente não terminar o tempo necessário naquele casamento, volta todo mundo junto, alegres e contentes. Todo mundo junto, né? Como Deus é bom com a gente, hein? E ainda, como fala lá no capítulo 5 do Evangelho, a gente não lembra que a amante de vidas passadas agora é aquele filho rebelde, ou o amante. Está tudo adormecido. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, esquecimento do passado. Tudo guardadinho, né? Então a gente só tem que agradecer. Então, os sonhos desfeitos, né, gente? As metas que a gente traça todos os anos, aquele planejamento estratégico que o pessoal cada um faz, quanto que a gente coloca lá naqueles sonhos para trabalhar a parte espiritual da gente? Trabalhar a parte espiritual. Vou brincar agora um pouquinho com vocês. Vocês virem estudar aqui na Casa Espírita com a gente. Sempre o convite é renovar todo ano, né? O seu Pedroso, o Ronei, daqui a pouco a gente volta para o lado de lá, como alguns colegas nossos já voltaram. Daqui a pouco eles estão aqui orientando a gente já também, a gente sabe disso, né? Mas a casa está aberta aí para vocês estudarem a hora que vocês pretenderem, né? Não percam tempo. Está aqui uma professora aqui do meu lado, aqui, a Nailinha, né? Essa pequena grande mulher. Seguindo o texto diz assim: os amigos já não te sorriem como antes. Claro, a maioria é interesseiro. Ao longo da vida, como dizia um homem com pouco estudo acadêmico, que era meu pai, a gente não tem quantos amigos? Menos de 5. Façam as contas aí. Os desejos não mais encontram caminhos para se materializarem, né? Então a gente nunca pode perder a esperança. Nunca devemos perder a fé e a esperança, né? Mesmo que a gente perca todos os amigos, que não eram amigos, né? Eram conhecidos.
Parece que tudo vai ruir sob a extensa onda de pessimismo que assola o espírito. Quando a gente fica assim, a gente procura o pai, a mãe, a família, os amigos, convida alguém para tomar um café para mudar a vibração. Vem na casa, faz um atendimento fraterno, vai ler um bom livro, escuta uma música. Muito cuidado com o tipo de música que a gente vai escutar, porque tem músicas que a gente escutar é capaz da pessoa piorar, né? Às vezes tem música que a pessoa piora, às vezes melhorar. Não te das conta de que por te queixares por pouco que não conquistastes, desperdiças os bens incalculáveis que possuis. Algumas pessoas reclamam que não têm certos bens, mas poucos agradecem aquilo que a gente tem. O carro que transporta a gente esquecer de fazer uma oração quando almoça, quando janta, né? A ansiedade, às vezes esquece de fazer uma oração para agradecer aquela comida. Alguns não têm, né, gente? Não percebes que é portador da sublime oportunidade da reencarnação. E os sofrimentos vivenciados, tanto quanto os obstáculos que surgem, nada mais são do que benditas oportunidades a oferecer lições imorredoras, indispensáveis ao teu enriquecimento espiritual. Olhem só, como eu comentei antes, a vida da gente é o maior presente que Deus dá. É o maior presente, e a gente reclama da vida. Nem sequer consegue sentir que, diante de tudo, está a confiança de Jesus em ti depositada, rogando-te empenho no aprimoramento para que possa seguir adiante. O que é esse empenho? A gente se qualificar, estudar, melhorar, tentar ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, né? Percebe o quanto estás distanciado do Pai e, através da oração, restabelece o intercâmbio com Ele, a fim de que possas encontrar forças e ânimo para dar continuidade à tua caminhada. Se vocês pegarem lá no Livro dos Espíritos, sobre a prece, lá tem o título da Lei da Adoração. É tão importante a gente olhar em casa depois, quem tem o Livro dos Espíritos, vocês dêem uma olhadinha. Quem não tem, é bom a gente ter como livro de cabeceira junto com o Evangelho. Lá diz assim, que a prece, ela não vai mudar às vezes a natureza da prova que a gente vai passar, mas o mínimo que os Espíritos de luz vão fazer é enviar pensamentos, intuições de coragem para a gente suportar a prova, para a gente suportar aquela prova com mais rapidez e a gente parar de reclamar tanto, né? A gente reclama, pede, a gente só pede às vezes na prece. Lá diz que a gente sempre tem que louvar, agradecer e só depois pedir. Tem um livro da Vera Marinzec que diz assim, e aquele aluno quando vai fazer a prova, que ele faz uma prece para ser aprovado na prova, o que acontece? Como é que funciona a nível espiritual? Daí diz assim, olha, no mínimo vai vir pensamentos para deixar ele calmo, para não dar o tal do branco. Daí diz assim no livro, mas é necessário estudar. Ou seja, tudo é o esforço, é o ajuda-te que o céu nos ajudará, ajuda-te que o céu te ajudará. A gente precisa se esforçar. Daí lá no Livro dos Espíritos a gente tem também a lei do trabalho. O trabalho é a maior bênção que a gente tem na vida da gente, independente da profissão da gente. Mesmo quem se aposentar, a gente precisa de voluntário. Lá no Portal da Luz, onde estava o pessoal lá vendendo pão, fabricando e vendendo pão para arrumar dinheiro para ajudar lá nas despesas das crianças. Quem puder sempre ajudar o Portal da Luz, que é uma entidade que precisa muito da ajuda da gente. Ou como trabalho voluntário, a mulherada aqui da plateia, o pessoal que está em casa vai assistir depois, lá tem o brechó também, né? Aqui na casa a gente também precisa sempre de voluntário. A Criança Feliz também, aqui pertinho tem o Ellen Keller, tem a PADEV, tem a PAI, né? Quem está aposentado, gente, deve continuar fazendo alguma atividade para não ter mais ansiedade e a gente não perturbar tanto as esposas em casa, né? Porque o homem em casa, normalmente, não é muito legal, não. Né? Então, para ser uma coisa, para ser um casamento saudável, é bom a gente arrumar um trabalho voluntário. Ambos, né? Se os dois forem aposentados, pode vir estudar aqui na casa, né?
E por onde fores, com quem seguires, e diante de qualquer circunstância, nunca te esqueças de que mesmo não reconhecendo, estás vivenciando a mais sublime oportunidade, a de oferecer a bênção do recomeço. Por isso, empenha-te em fazer o melhor que possas. Está lá numa das preces do Chico, né? Todo dia a gente pode escrever uma página no livro da vida. E é nós que vamos escrever o que a gente fez lá, de coisas boas ou coisas negativas. Mas todo dia a gente vai escrever lá. Quem não foi ainda assistir o nosso Lar 2, gente, vá assistir. É muito importante assistir. E também ler o livro inteiro, que é Os Mensageiros, porque lá fala uma coisa muito importante, mostra no filme e no livro. A mediunidade, que é o nosso sexto sentido, o que acontece com os médiuns que usam ela de forma indevida. Que a gente pede para vir com esse dom, para a gente melhorar e ajudar as pessoas. Muito interessante, quem puder, quem não viu ainda, assistir o filme, né? E ler o livro, Os Mensageiros. Então esse recomeço, gente, é o que Jesus sempre quer da gente. Reconciliar dentro da família, com os adversários, pedir perdão, a gente trabalhar a humildade, a simplicidade, para a gente ir eliminando os dois maiores defeitos que todos nós temos, que é o orgulho e o egoísmo. A chaga, né? Então, se a gente trabalhar essa parte para ir eliminando o orgulho, o egoísmo, o desapego das coisas materiais, a gente continuar estudando, porque a gente é o eterno aprendiz, a gente nunca sabe tudo, nunca sabe tudo. Quanto mais a gente vai estudando a doutrina espírita, mais a gente está aprendendo. Cada vez que tu vai reler o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, sempre a gente vai pegando um detalhezinho que não leu na vez anterior. Eu lembrei de trazer, não é para assustar ninguém. É um livro muito bom, que eu estou quase terminando de ler ele, Diário de um Espírito, né? É um irmão nosso, trabalhador espírita, lá do Espírito Santo, descrevendo o que aconteceu quando ele acordou no lado de lá. Né? Todos os passos, como é que foi, ele assistindo o velório dele, a maioria das vezes é permitido assistir o velório, e daí ele fala aqui uma coisa importante que a gente às vezes tem que melhorar. Ele diz assim, o ideal dos velórios era a gente permanecer em silêncio, fazendo prece. Mas a maioria dos velórios, ele diz ali, a maioria dos velórios o pessoal está falando de política, futebol, e às vezes até falando mal do morto. E eles estão ali vendo tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Né? Quando ele desperta na espiritualidade, vou citar um pouquinho do livro para motivar vocês a lerem o livro. Quando ele desperta na espiritualidade, adivinhem quem é a primeira pessoa que afaga os cabelos dele. Vamos ver se vocês adivinham. Quem é? Aquela que tem o amor mais puro de tudo, que a gente cada vez tem que enaltecer, gente. Quem que é? A mãe dele. A mãe dele. Ele acorda com a mãe afagando os cabelos dele. Depois vem o pai, depois vem os irmãos, tudo num tempo certo. E ele muito ansioso de saber como é que está a família dele, terreno, isso, aquilo, parali, bororó, né? E ele enxerga no velório dele o amor que a ex-esposa tinha com ele, os filhos, é muito, muito bonito esse livro, os filhos, e aquelas coisinhas de estimação que cada um tem nas casas, o cachorro dele, o amor que esse cachorro tem por ele também, assim, durante o velório. A gente vê várias mensagens aí que aparecem, cachorros que vão para o cemitério, ficam lá junto com os donos, né? Por quê, gente? Eles são seres em evolução, que dependem muito do amor da gente. Por isso que a gente, quem tem os bichinhos em casa, cada vez a gente trata melhor. Seguido a gente vê lá os vídeos do Chico, com uma cadelinha, que ele seguido estava com ela no colo. Tinha um cachorro também que era muito amigo dele, que ele chegava 3, 4 horas da manhã, o cachorro derrubava ele, brincava com ele, e a irmã dele, com pena, de 3, 4 horas da manhã ele ia brincar ainda com o cachorro, a irmã deu um jeito de exterminar com o cachorro.
E ele não entende porque que o cachorro sumiu, morreu, né? Não lembro direito lá. Né? E aí um dia ela, com pena do Chico, sentia muita falta do cachorro, ela contou. E o Chico, olhem só, criou um pouco de mágoa no coração. E aí o Emanuel um dia aparece para eles assim, tu tem que tirar essa mágoa. Mas como que eu tiro? Não, tu tem que dar um presente ainda para tua irmã. Mas como assim? Ela escondeu, sumiu com o cachorro, ela tem que dar um presente. É uma maneira de tu eliminar. Né? Essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, essa história do cachorro que a irmã dele desapareceu. Então no livro vai narrando toda a recuperação dele no plano espiritual, as colônias, como é que ele se locomove, a importância do estudo, né? Lá também tem que continuar trabalhando e estudando. Continuar trabalhando e estudando. Ninguém vai ficar trocando violão, lírio lá em cima, né? Tem que trabalhar também. Então, a gente não pode perder muito o embalo, né? E no final diz assim, se te foi permitido reprisar o passado com opção da melhoria, recorda que agora não somente vives o presente, mas também construís a cada passo o sucesso ou a derrocada do teu amanhã. A vida atual, causas atuais das aflições, lá no capítulo 5 do Evangelho. Tudo que nós estamos passando, cada um de nós, é consequência das vidas passadas. Atual, tudo que a gente fez no passado. Como é que vai ser a nossa próxima encarnação no futuro? É só a gente parar para pensar como é que nós estamos vivendo agora. Como é que nós estamos vivendo agora? Nós já vamos ter algumas respostas. Por isso, do título A Bênção do Recomeço. Não importa a idade que a gente está, se está com 30, 40, 50, 60, 70, 80, sempre é importante o que Jesus nos recomenda. Se reconciliar com os adversários, perdoar, amar cada vez mais, agradecer a Mãe Natureza, tudo que a gente tem à disposição. Né? Se a gente parar para pensar, a organização do nosso dia, os passarinhos que começam cantando, algumas famílias ainda que mantêm aqueles galos, que começam ali por 4h30 da manhã, 4 horas da manhã começar a cantar, o dia chegando, tudo é preparado para a gente ter um bom dia. E o que a gente faz? Muitos de nós, com certeza todo mundo que está aqui na plateia já não faz mais isso, né? Acordar em cima do laço, sair o carro acelerando, já xinga o outro que não deixa passar, aí um dá o sinal e o outro acelera para não passar. Quem está aqui não faz nada disso, eu tenho certeza, né, gente? Nenhum de nós faz isso, né? Se a gente faz, tem que recomeçar, mudar, gente. Né? Então, a gente precisa, na vida atual, gente, se reconciliar com ex-esposa, ex-esposo, vizinhos. Ainda a gente vê muita briga, muita confusão entre vizinhos, os locais de trabalho. Quando a gente chegar na empresa onde a gente trabalha, pode ser que não seja o melhor salário que a gente ganha, mas é ali que a gente está sustentando a nossa família. Fazer uma oração pela empresa, pelos donos, pelas pessoas que estão ali. Vocês vão notar que o próprio ambiente de trabalho ele vai mudando. A gente chegar na empresa, faz uma prece, faz uma oração, agradece aquele trabalho que a gente tem, agradece aqueles momentos, né? Então tudo vai passando muito rápido, a gente está observando, amanhã já é março, né? Então aqui, quando eu estava preparando essa palestra, eu estava lembrando aqui sobre, por exemplo, a alegria. Esses dias mostrou uma empresa nos Estados Unidos, não me lembro que país era, que para ti entrar na empresa, tu tinha que dar um sorriso. Porque as pessoas estão desaprendendo a sorrir. As pessoas cada vez mais preocupadas com as coisas materiais, né? Nessa empresa, para entrar, tem que dar um sorriso. Então, a gente está acompanhando estudos antigos já de Harvard sobre a psicologia positiva. Já há muitos anos já o pessoal já fala sobre isso, né? Então, os pensamentos positivos, a alegria de viver, a simplicidade das coisas, né? Até um copo d'água, às vezes, que a gente está tomando, a gente agradecer aquela água que está ali, purinha, à disposição da gente, né? Então é isso, gente. Fica a dica, então, quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, começar a dar uma lida lá,
Lá fala sobre tudo isso que eu estou falando, questão do velório. Normalmente é permitido quem morreu assistir a primeira reunião que os herdeiros vão fazer para discutir sobre os bens também. Está lá, fala sobre isso lá, né? E a gente procurar viver bem, viver em harmonia, ajudar o que a gente pode, trabalhar mais a simplicidade, se desapegar, né? E a gente trabalhar para reduzir as necessidades, não aumentar as nossas necessidades materiais. Cuidar muito a questão da parte espiritual da gente, né? A oração, o evangelho no lar. Quem é espírita, que ainda manteve o hábito de fazer o terço em casa, não tem problema, é oração igual, mantenha o terço, faça o evangelho. Quanto mais a gente rezar pelo Brasil, gente, pelas pessoas, pelo planeta Terra, mais a gente vai ajudar para algumas coisas passarem mais rápido. E a gente não ter medo da morte. Tem um livro do Richard Simonetti, que tem esse título, Quem Tem Medo da Morte, né? Todo dia a gente morre quando vai dormir. Só que quando a gente não desencarna, a gente acorda aqui. O dia que chegar a nossa hora, a gente vai acordar ou em lugares bonitos, lá como mostrou a novela A Viagem lá, né? Que é inspirado no livro E a Vida Continua, ou num umbralzinho ali, a gente fazendo um estágio ali, um estágiozinho ali. O André Alice ficou só 8 anos, que nem mostra no livro, né? Ele ficou 8 anos lá. Médico, muito orgulhoso, né? Então, vamos trabalhar, vamos recomeçar para a gente ficar não muito tempo lá no umbral, né, gente? Para a gente ver aqui. Vamos assistir o filme lá, né? Vale a pena ver de novo algumas coisas para a gente relembrar. Nós vamos chamar nossos irmãos e colegas médios, então, para a gente fazer o passe coletivo. E nesse momento é muito importante a gente mentalizar quem não conseguiu vir na casa espírita, nossos pais e mães desencarnados, pessoas que estão doentes nos hospitais, e dizer: Mestre Jesus, obrigado pela Sociedade Espírita de Nazaré, permita que todos os irmãos que vieram aqui na noite de hoje voltem para os seus lares melhores, mais esperançosos, mais alegres, sempre dizendo gratidão pela vida, pela doutrina espírita, pela família que a gente tem, pelos amigos, por tudo que a gente já tem, Pai. Nós só podemos te dizer gratidão. Gratidão por essa doutrina que ensina, esclarece e consola. Que estamos aqui para fazer o bem, para semearmos cada vez mais e relembrarmos os teus ensinamentos. O amor, a caridade, a fé, a esperança, o desprendimento, o evangelho no lar, aquela conversa amiga com as pessoas que precisam. Pai, perdoa-nos a nossa falta de fé, que em muitos momentos as nossas escolhas erradas culpamos até a Ti, que tanto nos orienta e tanto nos ama. Nos perdoe, Pai, pelas nossas escolhas erradas. E a gratidão pela vida, por esse corpo, por esses olhos que enxergam as belezas da irmã natureza, os nossos ouvidos que escutam o cântico dos pássaros, a nossa boca que nos ajuda a se comunicar, o nosso olfato, nossas pernas que locomovem o nosso corpo. Tudo em nós, Pai, é a Tua presença de amor, de muita luz e de muita paz. Muito obrigado, Pai. E que assim seja. Que assim seja.